Oi, tudo bem, Carol, Andresa? Mandou uma solicitação, quem mais que tá aqui? Que bom receber vocês aqui, minhas lindas, vocês que já estão chegando. Nossa palavra hoje vai ser linda. Eu já disse assim, Deus, que palavra que eu vou compartilhar. Eu estava ali tomando banho e Deus me deu a palavra. Que coisa linda. Andresa, que bom que você tá aqui, minha linda. Hoje é o nosso 15º dia, né, do Desafio Resgate, 15º dia também da nossa campanha de oração. Tá sendo fantástico. Eu nem imaginei que o Desafio Resgate ia tomar a proporção que ele tá tomando e que a campanha de oração também ia tomar a proporção que também tá tomando. Lívia, minha amiga, também tá aqui. Aí, ó. Saí do banho correndo para vir fazer a live. Simone, que bom receber vocês aqui, minhas lindas. Vocês que já estão chegando, faça o seguinte: encaminha essa live para outras mulheres. Por quê? Porque a palavra de hoje vai ser fantástica, tá? Deus curou meu coração de algo e por isso que Ele trouxe isso à tona no meu coração enquanto eu tomava banho para poder compartilhar aqui com vocês, tá bom, minhas lindas? Nós já falamos durante esses 15 dias, falamos sobre deserto, falamos sobre paciência, né? Falamos sobre os frutos do Espírito, não diretamente sobre os frutos do Espírito, mas as passagens que nós trouxemos aqui falaram muito sobre os frutos do Espírito, né? Falamos sobre Ana, enfim, hoje a gente vai falar sobre uma palavra específica que Deus falou comigo, que Deus curou meu coração, tá? O meu propósito aqui, a minha missão é despertar o máximo de mulheres possíveis, porque Deus, Ele me curou. Deus, Ele me curou, Deus me despertou, Deus revelou a minha identidade. E como eu tenho falado constantemente nas lives, a gente só tem clareza de quem nós somos de fato quando nós nos relacionamos com Deus. Por quê? Porque Deus, nós somos imagem e semelhança dele. Então nós carregamos a essência de Deus. E se nós carregamos a essência de Deus, quanto mais próximo eu tô dessa essência, mais eu vou saber quem eu sou. A questão é que eu só vou conseguir saber de fato quem eu sou a partir do momento que eu tenho relacionamento com Deus. E tudo que a gente tem promovido aqui no Desafio Resgate, assim como em todos os outros projetos que eu faço, desde a conexão assunto de mulher, outros projetos que serão lançados agora, as imersões, enfim, tudo isso, o propósito é conectar o máximo de mulheres possíveis à sua identidade e, naturalmente, obviamente, conectá-las a Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, é claro. Mas outro ponto, tá, que eu tenho englobado durante esse processo, também trabalho com atividade física, né? Enfim, tô há mais de 13 anos aí na carreira e tô alinhando os três agora, né? A gente tá trabalhando mente, físico e espírito. Por quê? Porque nós somos espírito, temos uma mente e habitamos no corpo. Então esses três, ele tem que estar sempre sendo trabalhado, cuidado, a gente tem que estar sempre sendo ajustada, cuidada nesses três pilares. Por quê? Porque se eu não alimento o meu espírito, eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, naturalmente isso começa a me gerar o quê? Conflito mental, né? Se eu começo a ter conflito mental, eu começo a sentir alguns bloqueios emocionais, algumas travas emocionais. A forma como eu me olho, a forma como eu me cuido, ela é interferida diretamente. Então a forma como eu vou comer, às vezes eu adquiro uma compulsão alimentar, porque eu quero satisfazer uma fome emocional, uma fome mental, e essa fome emocional muitas vezes ela tem relação com o vazio espiritual. Por isso que os três, eles andam juntos o tempo inteiro. Se eu foco só na parte física, e às vezes tem um outro lado também, tem mulheres que às vezes têm uma compulsão alimentar, mas tem mulheres que também, que eu atendo e que já atendi, que são, por exemplo, viciadas mesmo no estético, sabe? No corpo, isso não tem problema, tá? A gente precisa se cuidar. Eu gosto de me sentir bonita, eu gosto de treinar, gosto de me alimentar. Então dizer que a gente não deve cuidar da estética, claro que a gente deve. Isso faz parte também da nossa identidade, do nosso feminino, do nosso autocuidado. Mas a questão é sempre o porquê. Qual é a intenção de tudo que eu faço? E em que lugar isso está também, tá? Então,
Geralmente, às vezes, eu foco demasiadamente no meu corpo, por quê? Porque eu tô sentindo algumas questões emocionais, isso também é uma fuga de algo emocional ou reflete também um vazio espiritual. Mas isso é um assunto bem complexo, bem profundo, então, gente, nada do que a gente faz, tá? Em relação ao nosso cuidado é ruim, sabe? Mas eu sempre falo, a gente sempre tem que estar vigiando as intenções do nosso coração, porque a intenção do porquê eu faço tudo isso, porquê que eu invisto tanto em algumas coisas, revela algumas coisas intrínsecas no meu coração que muitas vezes precisam ser curadas, sabe? Então, em todo momento, o nosso comportamento revela alguma coisa, tá? Mas, enfim, já fiz aqui a introdução, né? Já vou direto à palavra, porque essa palavra, ela é poderosa, né? Ela mexeu muito no meu coração a partir de uma situação, tá? Início desse ano, eu fui para um retiro, e lá no retiro a gente fez uma dinâmica que eu achei demais, assim, tá? Nós falamos sobre orgulho e aí dentro do retiro foram falados sobre os diversos tipos de orgulho. E nada é uma coincidência, né? Quando se trata de Deus, tudo é deuicidência. Então, sempre que Deus vai nos revelar alguma coisa, o fato de você estar aqui foi porque Deus te trouxe até aqui para poder ouvir essa palavra. E eu tenho certeza que ela vai entrar diferente no teu coração, nos compartimentos profundos do teu coração. Assim como eu fui naquele retiro, o que foi abordado lá não foi uma coincidência. Então, até o grupo que eu fui, falando sobre aquele tipo de orgulho, era um orgulho que Deus estava mostrando que eu estava tendo e eu já tinha tido a consciência, porque quando eu cheguei lá era algo que estava incomodando o meu coração. E eu, antes mesmo de eu expor isso para Deus, olha o que Deus faz. Ele já conhece os nossos pensamentos, porque Ele é onisciente, né? Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. E aí, qual que era o tipo de orgulho? A minha frustração, tá? Eu tinha uma frustração porque eu estava num tempo onde eu estava investindo, quem já me acompanha há muitos anos sabe o quanto eu venho desenvolvendo alguns projetos, o quanto eu investi em conhecimento, né, o quanto eu investi muito em tudo isso e eu vi muitas coisas daquilo que eu investi não tendo os resultados que eu desejava. Isso me gerou uma frustração gigantesca, E algo que feria muito meu coração era perceber o porquê que muitas pessoas que estavam fazendo exatamente o que eu estava fazendo, porque eu investi em mentoria, eu investi em treinamentos, investi em tudo que você pode imaginar. Tudo que era para fazer naquele tempo, com aquilo que eu sabia, eu fiz. E mesmo assim eu não consegui ter os resultados que eu desejava. E aí, algo que Deus trouxe ao meu coração, né? Porque o meu coração estava frustrado, ele estava amargurado, né? Enfim, o fato de eu não conseguir ver os resultados, né, plausíveis, tangíveis daquilo que eu estava investindo tanto tempo. Imagina você investir tanto tempo, às vezes investir tempo, dinheiro, recurso. Voltou? Ou tá travado ainda? Porque pra mim aqui tá tudo certo. Travou ou voltou? Me confirma aí se tá tudo certo. E aí imagina você investir o máximo que você puder, e isso certamente já aconteceu com você em alguma área da sua vida, talvez investir num relacionamento, talvez investir, tá ótimo então, talvez investir num relacionamento, talvez investir num projeto, talvez investir no conhecimento, imagine em coisas que você investiu muito, tá? Investiu, e aquilo te gerou algum tipo de frustração. E era exatamente isso que eu estava sentindo. Então, Deus, ele já conhecendo meu coração, quando eu cheguei diante de Deus, eu disse assim, e eu fui sincera com Deus lá no retiro, né? Quando ele me revelou essa palavra que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Antes de eu falar a palavra, quando eu cheguei lá no retiro, eu só tava com esse pensamento. Então, quando Deus, né, Deus é onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos, conhece as intenções do nosso coração, não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. O meu comportamento, ele pode, eu posso tentar mostrar alguma coisa diferente com o meu comportamento. Pra mim, né, eu posso querer mentir pra mim através do meu comportamento, com as minhas intenções ou para as outras pessoas, mas para Deus não. Deus sabe exatamente qual é a intenção do meu coração naquilo que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo. Então, Deus conhecendo os meus pensamentos, conhecendo já a minha frustração antes mesmo de eu expor em palavras, eu acho fantástico isso. A minha frustração era, Deus,
por quê, né, que eu investi tanto em tantas coisas da minha vida e muitas coisas não saíram do jeito que eu saí e, né, passei por um deserto extremamente doloroso e eu via outras pessoas fazendo exatamente o que eu fiz em algumas áreas da minha vida e tendo os resultados que eu desejei. E Deus revelou que isso era um tipo de orgulho do meu coração. Mesmo que não fosse uma intenção minha de querer sentir aquilo, mas era algo que eu estava sentindo. E a gente tem que ser real diante de Deus. A gente tem que ser claro diante de Deus. E entender que nós somos falhos e que pecamos só no pensar. Isso faz com que a gente seja curado todos os dias. Faz com que nós nos tornemos dependentes dele. Então, antes mesmo de eu expor isso para Deus, ele já trouxe então a revelação de que aquilo era um tipo de orgulho. E lá no retiro, no grupo que eu fui, era exatamente a palavra que falava sobre isso, mas não foi sobre essa palavra aqui. Antes, tá? Minutos antes, horas antes, na verdade, da gente fazer a dinâmica que foi feita lá, nós tínhamos um tempo de oração onde nós acordávamos no retiro e durante 30 minutos a gente ficava orando, né? Nós ficávamos orando. E quando eu peguei a palavra, eu disse, Deus, fala comigo. E eu abri a palavra, veio exatamente nessa palavra que eu vou ler para você agora, tá? Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham conversa de amigo. E aí essa palavra, ela entrou como flecha no meu coração. Porque eu não li assim, Jeremias, se você se cansa... Não, eu li, Alexia, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? E aí essa palavra, quando ela entrou no meu coração, Deus, a palavra, isso aqui não é um livro, a Bíblia ela não é um livro onde a gente lê, não, existe uma unção. E essa palavra, toda vez que a gente lê a Bíblia, são sementes que são plantadas no nosso coração que continuam a se multiplicar, que continuam a reverberar. A palavra, ela é a única capaz de entrar em compartimentos profundos do nosso coração que ser humano nenhum consegue. E quando Deus trouxe essa palavra para mim, ele trouxe a clareza sobre a minha comparação. Porque eu estava vivendo frustrada em virtude de eu ter investido muitas coisas, investido em projetos, investido em relacionamentos, investido em muitas coisas, muito de mim, e muitas dessas coisas, quase 100%, eu me frustrei muito. E eu vendo todas as outras pessoas investindo da forma como eu estava investindo, crescendo, avançando, e eu ainda, na minha visão, estagnada. E aí Deus trouxe essa palavra para mim. E quando eu li essa palavra, eu não li com os olhos, eu falo que eu li com o coração, porque essa palavra entrou no compartimento profundo do meu coração. Quando essa palavra entrou, ela já entrou curando. E Deus me revelou uma frase. Quem se compara não vive propósito. Quem se compara não vive propósito. Deus, ele não olha para nós como números. Deus não olha para nós como indivíduos. Deus olha para nós como filhos. Eu, você, cada um de nós que está aqui, nós somos únicos. Nós temos as nossas individualidades. E cada um de nós tem também um propósito determinado por Deus para viver aqui na Terra. Cada um de nós carrega algo que alguém precisa. Cada um de nós é um instrumento de Deus nas mãos de Deus. Cada um de nós é usado de uma forma diferente, cada um de nós passou por processos diferentes, talvez se assemelham em algumas características, né, as mesmas situações, mas mesmo sendo situações semelhantes, a situação para você e a situação para mim, elas trazem sentimentos diferentes, elas trazem experiências diferentes. E tudo isso, desde o sentimento, desde a frustração, desde a experiência, tudo isso é usado por mim e é usado por você através, né? Deus usa tudo isso através de nós. Para quê? Porque propósito, o que é propósito? É amar e servir pessoas.
Propósito é amar e servir pessoas. Você e eu somos instrumentos de Deus nas mãos dele. Então toda a história que você viveu, nada disso é descartado. Exatamente o que você está vivendo agora, incluindo as suas alegrias, as suas frustrações, as suas angústias, tudo isso, as suas experiências, todo o processo que você passou, porque eu e você passamos por processos constantemente. A nossa vida, ela é um processo, né? Então, todo esse processo, tudo que nós passamos desde quando nós nascemos. Então, desde quando nós nascemos até aqui, são processos que nós estamos vivendo. E todos esses processos, todas as experiências que nós tivemos, tudo aquilo que nós passamos, tudo, exatamente tudo, tá? Tudo isso é usado por Deus, e aí é como se ele estruturasse uma metodologia única para cada um de nós, para que cada um de nós, então, pudéssemos impactar pessoas que estão aqui em nossa volta. Eu não sei qual quando se fala de propósito, tá? O que mais acontece hoje? São muitas pessoas querendo a influência, a fama, o microfone na mão, o status do Instagram, e propósito não é sobre isso. Propósito tem mais a ver com o secreto. Como é que você serve as pessoas no secreto, quando ninguém tá vendo? Isso é propósito. O evangelho na prática, tá? Ele nos desafia. A gente ser imagem e semelhança de Cristo nos desafia. Ser Jesus na vida de pessoas, na vida de outras pessoas, nos desafia. Então, propósito não tem nada a ver com sucesso, não tem nada a ver com ter seguidores na internet, não tem nada a ver com o dinheiro que você tem na conta. Sucesso para Deus é muito diferente. O sucesso para Deus tem a ver com servir o reino. E o que é servir o reino? Servir ao reino significa servir pessoas. Tornar a vida de alguém melhor porque a minha existe. Facilitar o processo, a dor de alguém no processo dela porque eu passei por aquele processo. Porque aquela dor que eu passei, ela virou uma cicatriz, essa cicatriz ela se tornou um remédio e esse remédio hoje cura a vida de alguém. Por isso que o propósito ele é muito individual. Só que enquanto eu e você, nós estivermos olhando para o outro, fazendo uma corrida entre pessoas, e é aqui que Deus fala, né? Alexia, e você cita o teu nome, se você se cansa postando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Deus, os planos que Deus tem para nós são planos de paz, planos de prosperidade. A palavra diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor tem preparado para aquele que os amam. Tá doendo o processo, parece que você tá atrasado, mas é exatamente a sensação que a gente vai ter com Deus. Por quê? Porque se a gente comparar o sucesso de Deus com o sucesso do mundo, a gente vai estar sempre atrasado. O sucesso do mundo é o status do mundo. O sucesso de Deus está em servir o reino. Nós vivemos no mundo como filhos de Deus, mas nós não pertencemos a Ele. Nós pertencemos ao reino, nós pertencemos aos céus. Então, muitas vezes vai parecer para mim, para você, que a gente vai estar atrasado. Que as outras pessoas estão mais à frente do que nós. Quantas tentativas você teve sobre as mesmas coisas? Quantas vezes, sabe, pessoas te abandonaram, te rejeitaram, soltaram tua mão no meio do caminho? Quantas frustrações você teve? E você olha para tua vida, poxa, nada parece que avança, nada parece que acelera. Meu lindo, é porque, minha linda, o nosso processo ele é proporcional ao tamanho do propósito que Deus tem para nós. Se estiver doendo, continua, persevera. A palavra diz, né, continue orando na tribulação, persevera na tribulação, persevera na oração. Sejam alegres na tribulação. É isso que a palavra diz, que a gente glorifique o nome do Senhor na alegria e na tristeza, se o processo está doendo ou não. Mas o convite que eu tenho para fazer para você hoje, que foi algo que Deus curou no meu coração, e eu sempre falo que toda palavra que eu trago aqui para você, ela é uma palavra que primeiro Deus, Ele revelou a mim. Primeiro Deus trouxe ao meu coração. Primeiro Deus proporcionou cura no meu coração. Eu não posso ministrar uma palavra para você se antes Deus não fez em mim primeiro. E ali naquele ponto, tá? Quando eu li essa palavra, eu passei por aquela experiência, né? Lá no retiro também, todo aquele tipo de experiência, Deus foi curando meu coração. E Deus foi mostrando, filha, eu tenho algo individual para ti. Então, tanto que o tema aqui da nossa mensagem é quem se compara não vive propósito. O que nós precisamos fazer, tá? Eu e você.
A gente precisa apenas ser obediente a Deus. Então, sabe, o que é sucesso? Fecha a porta do teu quarto, dobra os teus joelhos, ore no teu secreto e publicamente Deus vai te honrar. Por quê? Porque o secreto, ele produz uma intimidade com Deus. Isso é sucesso. Para mim isso é sucesso. Sabe? Quando eu tô face a face com o meu amado Jesus, quando eu paro tudo que ninguém tá vendo, eu tô com os meus joelhos dobrados, eu tô ali clamando, conversando com Jesus, conhecendo a face, isso para mim é sucesso. Sabe? Porque ali eu tô diante de Jesus e naquele momento, sabe? Ele sabe o que eu tô passando. Sabe? Ele sabe os desafios que eu estou passando. Antes mesmo, a palavra diz que a gente não precisa nem orar. Deus, ele conhece os nossos choros inexprimíveis. Então a gente chora, assim como Ana chorou, clamando: Deus, se o Senhor me enviar um filho, eu entregarei ele ao Senhor. Ana era estéril, ela clamava por um filho, mesmo sendo, né, a gente falou sobre a história de Ana aqui, mas Ana clamava por um filho. E quando ela disse: Deus, esse filho não é meu e pertence a ti. Gente, Ana orava por um filho, Israel orava por um sacerdote. E o filho que Deus concedeu a Ana foi o profeta Samuel, que ungiu o rei Davi, que foi sacerdote de Israel. Israel clamava o tempo inteiro, né, por um sacerdote. E Ana clamava por um filho. Então aquilo que Deus vai fazer em mim não vai satisfazer só um desejo do meu coração. Não, é para algo muito maior. Então, continue orando, continue clamando ao Senhor. Isso é secreto. Quando você chega diante de Deus e a gente tem intimidade com Deus, e é uma coisa... É algo incrível, porque eu vou mortificando a minha carne, eu vou tornando o meu ouvido espiritual mais sensível a Deus. Então, o mundo pede para eu ir para um caminho. Isso é uma coisa que acontece muito comigo, sabe? Eu recebo propostas, eu recebo, né, em relação aos projetos, eu recebo propostas e tal, mas Deus diz: não, segura, espera, não é esse caminho, isso não é para lançar agora, não é dessa forma, não, essa porta não é para ti. Então o sucesso é: Deus, fecha as portas que o Senhor não tem para mim, e Deus fecha. Senhor, sucesso é receber os não de Deus. Sucesso é receber os sim de Deus. Sucesso é ter intimidade com Deus a ponto de que, sabe, eu queira só isso, eu queira só a presença dele. Isso é sucesso. Isso aqui, o mundo, isso aqui, né, é jaz do maligno, a palavra diz. Isso aqui é passageiro. Jesus pode voltar hoje, amanhã, não sei, tudo isso aqui acabar e a gente tá na eternidade com ele. Às vezes a gente, né, clama por aplausos aqui do mundo, mas isso aqui nada, o melhor dessa terra, nada se compara ao melhor, ao reino dos céus, nada. Por isso que a palavra diz que o ouro e a prata que são tão desejados, que pessoas vivem correndo atrás de ouro e prata, e a palavra diz, lá em Eclesiastes fala muito sobre isso, que isso é correr atrás do vento, né? Correr atrás do ouro e da prata, correr atrás de um trabalho onde não tem um propósito, não tem um sentido, correr atrás dos desejos do mundo, tudo isso é correr atrás do vento. E o meu e o teu desejo deve ser sempre, como filhos, almejar o reino dos céus, nos tornar imagem e semelhança de Deus. Meus amores, o desejo do meu coração é que essa live ela gere um impacto no teu coração e que a campanha de oração, a gente está no 15º dia, que essa campanha de oração ela possa promover frutos no teu espírito a modo de que você tenha fome e sede da presença dele. Porque a palavra diz, nós somos sal e luz, né? Então, ontem nós falamos muito sobre a mulher do fluxo de sangue que tocou a mão, né, na capa de Jesus e ela pensou, se eu só tocar a mão na capa dele, na veste dele, eu serei curada. Então, o convite para Jesus é que eu e você sejamos essa capa na vida das pessoas. Sabe? Que a gente seja a capa de Jesus, onde as pessoas só de tocarem em nós, só do nosso abraço, do nosso sorriso, daquilo que nós fazemos. O propósito não é trabalho, mas é por meio do trabalho que também cumprimos o nosso propósito, que também servimos pessoas, que também amamos pessoas.
É por meio do nosso trabalho que também, né, Deus nos usa, porque ali nós estamos todo o tempo envolvidos com pessoas. Isso também tem relação com o nosso propósito. Então, que aonde quer que a gente esteja, seja dentro da nossa casa, né, com os nossos pais, com os nossos esposos, com os nossos filhos, né, com os nossos sobrinhos, com os nossos cachorros, com a pessoa desconhecida no elevador, com a pessoa desconhecida no supermercado, com a pessoa desconhecida na academia, que nós sejamos essa capa. Isso é propósito. E não tem ninguém vendo, sabe? Não tem ninguém vendo. Ontem nós falamos muito sobre isso, de não se passar despercebido pelo mundo, pelas pessoas. E a gente só se torna sensível às pessoas quando nós nos vemos. E eu fiz essa pergunta onde você se vê, porque quando eu me vejo, ver é diferente de enxergar. Enxergar, eu posso enxergar essa caneta. Imaginar que essa caneta é uma pessoa. Eu posso enxergar uma pessoa. Mas ver é olhar nos olhos delas, no olho dela e perceber o sentimento que ela está carregando. Perceber que ela não está legal. É perguntar para ela se ela precisa de alguma ajuda. É sentar e olhar nos olhos e dar a atenção que ela precisa naquele momento. É, às vezes, contribuir com alguma coisa que ela necessita, suprir algum tipo de necessidade dela. Sabe? Isso é ser o evangelho na prática. Isso é o sucesso para o reino dos céus. Então, cabe a mim e a você decidir qual é o lado que nós estamos. Porque não tem como nós vivermos 50% no mundo, almejando as coisas do mundo, e 50% dizer que nós colocamos Deus em primeiro lugar. Eu fui essa pessoa. Há anos atrás eu disse, Deus ocupa o primeiro lugar no meu coração, mas eu colocava tudo na frente dele. E olha que mentira que eu contava pra mim. Ainda bem que Jesus teve paciência comigo. Mas hoje ele ocupa o primeiro lugar no meu coração porque eu tive que passar por um deserto. Eu tive que ser espremida, para que, conforme eu fosse espremida, e se você está passando por isso, eu ainda continuo na prensa. Lembra que nós somos aquele óleo, né? Deus está extraindo o melhor azeite. Então nós somos aquela azeitona que está sendo passada pela prensa. E Deus está passando pela prensa para extrair o melhor azeite. E esse azeite serve para quê? Para curar pessoas. Isso é propósito. Então, pare de se comparar. Pergunte para Deus, Deus, qual é o propósito do Senhor para minha vida? Senhor, alinha o meu coração, mostra para mim a podridão do meu coração, sabe? Arranca a podridão, arranca o lixo que está aqui dentro. Me mostra o que eu preciso fazer, quem eu preciso perdoar, o que eu preciso libertar do meu coração. Sabe? Afasta toda a amargura do meu coração. A gente tem que ser sincero diante de Deus. Peça perdão pelos pensamentos também maus que nós temos de julgamento em relação a outras pessoas. A gente tem que ser sincero diante dele, porque Jesus, ele é onisciente, ele já conhece os nossos pensamentos, a gente não precisa nem falar. Mas Deus, ele quer essa relação de intimidade. Quando a palavra fala que Moisés... Eu vou encerrar a live, tá, gente? Se deixar, eu vou ficar um tempo aqui, porque eu amo falar de Jesus. E quando a palavra diz que Moisés, ele viu a glória de Deus, e a palavra diz que Moisés, ele se tornou um amigo de Deus. E ali Deus me trouxe uma revelação. O filho, eu e você somos filhos. Aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos filhos. Mas um amigo, tá? Um amigo, você pode ter um amigo do teu coração, e você tem filho. Eu não sei quantos tem filhos aqui. Talvez as coisas mais íntimas do teu coração você não vai contar pro teu filho. Você vai contar pro teu melhor amigo. E por isso que Deus quer estabelecer conosco uma relação de amizade, além de paternidade. Para que Ele possa se revelar a glória dele a nós, e para que cada vez mais a gente tenha intimidade com Ele, a ponto de que quanto mais eu tenho intimidade com Ele, mais eu o conheço. Quanto mais eu o conheço, mais eu me conheço. Por quê? Porque eu sou imagem e semelhança dele. E se eu sei quem eu sou, eu me torno o quê? Livre. Porque foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou na cruz, para que fôssemos livres. Tá bom, meus queridos, minhas lindas, meus lindos? Muito obrigada. Eu vou... Me permito orar por vocês? Nós estamos aí no 15º dia, né? 15º dia que Deus tem ministrado aqui aos nossos corações. Eu estou muito feliz pela campanha de oração. É a primeira vez que eu promovo a campanha de oração sobre uma direção que Deus colocou no meu coração, junto com o Desafio Resgate que está acontecendo. Inclusive hoje nós tivemos uma aula incrível
na praia, né? Foi uma aula aí do Nascer do Sol, foi lindo, foi um presente de Deus mesmo para nós. E eu tô muito feliz com tudo que Deus tem feito nos nossos corações. Tá bom, meus amores? Então, o meu convite é, onde quer que você esteja nesse momento, fecha os teus olhos e abre o teu coração sem nenhum tipo de resistência, tá? Independente qual seja a tua crença, a tua religião, tá? Nós não falamos sobre religião aqui, nós falamos sobre Jesus, tá? Eu quero que você olhe para Jesus. Então, sem nenhum tipo de resistência, eu quero que você abra o teu coração para receber a palavra que foi ministrada hoje, que ela continue a reverberar ainda no seu espírito ao longo do dia, ao longo da tua semana, trazendo uma consciência diferente, trazendo cura para você, e que a oração também ela possa entrar como flecha no teu coração, promovendo a paz que excede todo entendimento, tá bom? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos porque enquanto muitos não puderam acordar hoje, Pai, despertar, nós, Pai, tivemos o privilégio de despertar em mais um dia de vida. Esse dia que já foi preparado pelo Senhor. Deus, eu não sei quais são as aflições, as angústias de cada um dos teus filhos que estão aqui presentes na live, Pai. Mas tu conheces o coração de cada um que está presente aqui, Deus. Então eu oro em nome de Jesus para que a paz, que excede todo entendimento, ela invada o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Deus. Que a alegria genuína que só o Senhor pode promover, a paz, Deus, que excede todo entendimento que só o Senhor pode promover, ela invada os corações essa manhã, Deus. Senhor, eu oro, Deus, colocando diante de Ti a vida de cada uma dessas pessoas que estão presentes aqui na live. Coloco diante de Ti também a vida de cada uma das mulheres que estão inscritas no Desafio Resgate. Oro, Deus, para que seja derramado nesse momento uma unção de cura, uma unção de libertação, Deus, e que o Senhor possa promover uma alegria, Deus, uma alegria do Espírito Santo que cada um dos Teus filhos ainda não vivenciou. Senhor, eu oro para que o Senhor promova experiências particulares com cada um dos Teus filhos também, Pai, ao longo desse dia, que eles possam se tornar, além de filhos, mais Teus amigos, Deus, para que eles possam ver da Tua glória, para que eles possam ver da Tua face e ter experiências individuais contigo, Deus. Coloco diante de Ti as suas angústias, as suas aflições, Pai, os seus medos, as suas ansiedades, tudo aquilo que tem angustiado o coração dos Teus filhos, Pai. Que seja cancelado em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus todo ataque de Satanás na mente dessas pessoas. Que tudo aquilo que está gerando conflito mental, tudo aquilo que está gerando culpa, tudo aquilo que está gerando sobrecarga, Pai, tudo aquilo que está gerando peso na vida dos Teus filhos, eu oro cancelando na autoridade do nome de Jesus. Os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz, Deus, e que esses pensamentos possam invadir a mente dessas pessoas agora, nesse momento, Deus. Eu oro para que o Senhor também traga clareza de identidade, Pai, clareza de propósito, clareza das Tuas direções, Pai. Revela no coração dos Teus filhos tudo aquilo que eles precisam para tomar as decisões que o Senhor, Pai, deseja que eles tomem. Senhor, assume o controle da vida de cada um de nós aqui presente na live, Deus. Nós não queremos, não desejamos, Pai, o sucesso do mundo. Não queremos o ouro e a prata do mundo, não, Deus. Nós queremos, Pai, a Tua face, a Tua presença. Nós desejamos os Teus pés, Pai. Que o Senhor possa cuidar do nosso coração, arrancando do nosso coração todas as más intenções, tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. E coloca no nosso coração apenas os sonhos do Senhor. Senhor, implanta no nosso coração aquilo que é Teu e remove do nosso coração aquilo que não pertence, Pai, aquilo que não provém de Ti. Deus, eu oro também, Deus, sobre as famílias dessas pessoas que estão aqui na live, Deus. Oro para que o Senhor derrame cura para os familiares que estão doentes, Deus. Que o Senhor possa restaurar também as famílias que estão sem se falar, famílias que estão desestruturadas. Que o Senhor, Pai, possa restituir essas famílias, Deus. Senhor, eu oro, Deus, também sobre os trabalhos dessas pessoas, sobre tudo aquilo que elas estão fazendo. Senhor, conduza elas com sabedoria em tudo aquilo que elas precisam fazer. E, Senhor, nos direciona sempre pelos Teus caminhos, Pai. Nós estamos aqui nessa manhã para glorificar o Teu nome, Deus, para dizer que nós Te amamos, que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai, digno de todo o amor, Deus. Nós queremos Te agradecer também por tudo aquilo que o Senhor tem, proporcionado a todos nós. Senhor, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo, Pai, em perfeito estado, a nossa saúde física e emocional em perfeito estado, a família incrível que o Senhor tem
que o Senhor tem entregue para nós, Pai, sabe, os nossos trabalhos, tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado diariamente, o alimento, a natureza, tudo aquilo que às vezes nós olhamos, Pai, como uma rotina, mas tudo isso é bênção, e que a gente possa, Pai, todos os dias, com os nossos olhos espirituais ativos, olhar na simplicidade que apenas Jesus nos ensinou a olhar, Deus. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai, tira as escamas dos nossos ouvidos, nos torna sensível à voz do Teu Espírito, Pai, e nos ajude a melhorar a cada dia. Eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida de todas as mulheres participantes do Desafio Resgate, a vida de todos aqueles que estão participando aqui da campanha de oração, de todos aqueles que estão presentes no dia de hoje. Eu oro entregando todas as nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas? Encerramos mais um dia, então, da nossa campanha de oração. Muito feliz de receber todos vocês aqui. Muito feliz também pela palavra, né? Porque Deus já ministrou o meu coração com essa palavra. Deus curou o meu coração com essa palavra. E sempre que eu falo dessa palavra, Deus continua a ministrar. Deus continua a falar. Deus continua a comunicar, sabe? Deus continua a curar, é algo grandioso, assim, e espero que você possa sentir isso também, tá? A palavra, ela carrega uma unção, tá? Invista tempo com Deus, invista tempo com Ele, sabe? Que não seja apenas uma leitura, mas que você possa caminhar junto com Jesus. Que esse é o meu convite, convide Jesus para caminhar junto contigo, sabe? Não conheça Deus só de ouvir falar. Não, caminha junto com Ele. Eu tenho certeza que isso vai gerar uma transformação devastadora, tá? Na tua vida, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Estamos aqui, tá? Amanhã a gente tem mais. Eu vou divulgar direitinho pra vocês a nossa live de amanhã. Um beijo grande no coração de vocês.